Olá, meus queridos, eu estou gravando esse vídeo especialmente para a gente falar de impostos e taxas, a primeira parte de taxas, para os alunos da São Judas, já que a gente está nesse momento de coronavírus e a gente está fazendo a nossa parte sem deixar de produzir, porque isso é essencial para a mente, né? Cada um da sua casa. Então eu quero começar a nossa aula, esse vídeo, na verdade, que você vai assistir dentro do seu tempo, mas provavelmente dentro do horário de nossa aula, dizendo que mantenha a sua tranquilidade, né? Existem duas epidemias acontecendo ao mesmo tempo. Uma a gente tem que prevenir fazendo tudo que o Ministério da Saúde está dizendo, que as autoridades estão dizendo e tal. Lavando bem a mão, etc. A outra é uma epidemia emocional, psicológica, intelectual, mental, que é esse medo aí, né? Que está instaurado na sociedade. Então, acho assim, se a gente fizer a nossa parte, se a gente se manter produtivo, se a gente se manter juntos, né? Solidariedade é sempre importante, né? Fundamental, na verdade. A gente vai sair são dessas em todos os sentidos, não só fisicamente, no sistema imunológico, mas também emocionalmente, mentalmente. E isso é fundamental para a gente se dar bem, tá bom? Então, ó, sem grandes pressões, eu tô fazendo esse vídeo muito improvisado, pode ver, ó, não... Alguns sabem que eu acabei de mudar de casa, não terminei de arrumar as coisas aqui ainda, mas estou gravando as coisas para vocês, para a gente compartilhar um pouquinho de conhecimento. Então, como é que vai funcionar essa aula? Eu vou falar um pouquinho de impostos, muito rapidamente, só a coisa básica, e a coisa básica da primeira parte de taxas. Depois, no outro vídeo que eu ainda vou gravar hoje, eu falo a segunda parte de taxas. E aí você tem uma reflexão para me mandar e a gente vai se falando e vai se ajudando, tá bom? Então fiquem tranquilos, a gente não vai perder nada, mas a gente também não vai se estressar nesse momento tão importante da gente dar as mãos. Tremeu tudo, ó. Bati aqui na mesa. Ó, bom, impostos não, impostos e taxas, falei isso, né? Então, vamos começar falando de impostos. Impostos. A gente está lá no 145 da Constituição, lembra? Ó, primeiro lugar que a gente vai olhar sempre é a Constituição. Olha a Constituição, a gente vai achar as coisas ali, depois a gente olha para o CTN e aí a gente vai para a legislação, né, específica de cada situação tributária que a gente vai encontrar por aí. Como a gente está no início, a gente está falando de impostos, que está lá no 145, inciso 1, dá uma olhadinha aí, segue aí, não vou ficar lendo os artigos todos aqui, tá bom? Mas o que é o imposto? O imposto é aquele tributo cobrado independentemente de uma atuação estatal. É por isso até que ele é dito como não vinculado. Você já sabe disso, né, gente? A gente está revisando. Então, olha só, os impostos, eles são cobrados para sustentar a receita dos estados, é isso. Por isso tem tanto imposto. Tem os impostos previstos, né, na Constituição e tem aqueles residuais que a União pode criar em algumas situações. Os residuais, então a União cria quando ela desejar, mas eles têm que respeitar a ideia da não cumulatividade, ou seja, ele vai ser compensado consigo mesmo, ou ele pode ser compensado até com outro tributo da União também, tá bom? Mas antes da gente falar de cada imposto, não é a aula de hoje cada imposto, mas tem essa aula, daqui a pouco vai ser, a gente vai dar uma visão geral do que é o imposto. Imposto, antes, olha só, para o glossário tributário, anota aí, lembra que a gente está fazendo um glossário tributário? Hipótese de incidência. Hipótese, o que é hipótese? Uma ideia para incidir o tributo. Então o legislador cria uma hipótese sobre a qual pode incidir o tributo. E aí a gente atua, o contribuinte age e pode praticar um fato que gere a tributação. O fato gerador é aquilo que vai gerar a tributação em cima de uma conduta do contribuinte ou de uma situação em que ele se encontra. Então, você vai anotar essas duas palavrinhas no seu glossário? Anotou aí? Hipótese de incidência é uma situação hipotética criada pelo legislador, que é um guarda-chuvão grandão onde cabem as atitudes que ele disser ali. Às vezes é só um cabinho mesmo, tá? Aí é igual aquele sistema de chave e fechadura. Encaixou, abriu. Ou seja, tributou. Mas esse encaixar e abrir a gente chama de fato gerador. É uma conduta minha que encaixa a chave e abre a fechadura. Então o legislador cria a fechadura, eu vou lá com a chave. Se a minha chave abre a fechadura, vai haver tributação. E aí é o fato gerador. Fato gerador é uma ação, então, do contribuinte. Deixa eu arrumar isso aqui. Tá bom isso aqui para vocês? Acho que tá, né? É uma ação do contribuinte que faz a tributação acontecer, tá bom? Então, o imposto, ele tem como hipótese de incidência ou o comportamento do contribuinte ou uma situação que ele se encontra. Por exemplo, se eu presto serviço, eu posso, né, dar ensejo à tributação do ISS, Imposto sobre Serviço.
Se eu circulo mercadoria, a mesma coisa. Isso é um comportamento meu. A situação que eu me encontro, por exemplo, eu sou proprietário de um veículo, então automotor. Então eu pago IPVA. Tudo bem? Tudo bem, gente. Tranquilo? Vai mandando aí para mim as dúvidas também, tá bom? Pode mandar aqui que vou olhar esse vídeo depois durante a semana toda para também solucionar, mas daqui a pouco a gente tem um fórum, hein? Aí a gente tira dúvidas lá no fórum também. Bom, o imposto é isso, ele pode ser classificado como direto ou indireto e ele pode ser classificado como pessoal ou real. Vamos entender rapidamente essa ideia de direto e indireto, real ou pessoal. Direto é aquele que dizem não repercute. Eu prefiro a palavra ressoa. Nossa, vou até dar uma pausa aqui no vídeo, vou pegar um negócio para ajudar a explicar para vocês. Espera aí. Voltei. Tô aqui com o material de apoio, ó. Se eu pego esse porretinho, tá vendo o porretinho? E bato aqui, ó, propaganda da Ebrad, ó. O som não ressoa, ó. Fica aqui mesmo. Quer dizer, a ação realizada aqui, ó, fica nesse contribuinte mesmo. Agora, se eu pego, é porque eu acho lindo isso aqui, ó. Se eu pego isso aqui e bato aqui, ó, tá vendo? Ressoa. Ou seja, a ação foi realizada aqui, mas o som vai reverberar. Onde ele vai parar? Bom, a gente vai ver só no final dessa cadeia de ressonância. Por isso que eu acho que a expressão ressoa é melhor do que repercute. Mas aí o pessoal que entende o som pode ajudar também. Olha só. O que eu quero dizer? Imagina que eu tenho um 4G, eu estou na sala de aula, assistindo a aula, e eu vou consultar alguma coisa e uso meu próprio 4G. Eu uso meu próprio 4G. Eu diretamente, o imposto direto é isso. Eu diretamente uso a minha internet. Agora, se eu tô sem meu 4G por qualquer motivo, eu tô sem internet, não paguei aquele mês, sei lá, o que aconteceu, o Wi-Fi tá ruim, sei lá. Eu vou usar o 4G de um amigo, de uma amiga, de um colega ali da sala de aula. Então a pessoa vai compartilhar comigo o 4G dela, você entendeu? Ou seja, ela paga o 4G, mas eu estou usando, mas quem pagou foi ela. Isso acontece principalmente, acontece em muitos tributos, mas o exemplo mais fácil para a gente entender é o ICMS. Por exemplo, quando você compra uma caneta, existe uma cadeia de circulação para a produção dessa caneta. E até a gente chegar na produção dessa caneta, leva um certo tempo, porque tem gente que faz plástico, tem gente que faz tinta, tem gente que faz metal. Então imagina uma Bic normalzinha, não tô sem nenhuma aqui na hora, mas para mostrar, mas uma Bic, todo mundo sabe que é uma Bic. Essa Bic, para chegar a ser Bic, então vai acontecer um monte de produto que não é Bic, então ainda não tem ICMS sobre a circulação da Bic. Mas quando ela vira Bic, né, e aí vai dessa fábrica para um distribuidor, depois para outro distribuidor, depois para a loja, depois para o consumidor final, olha quantas vezes ela circula, só que já recolheu o ICMS ali, ó, na primeira vez que ela era Bic já. E como recolheu ali, né, ele vai passar esse valor que ele recolheu para o próximo, que também passa o valor para o próximo e passa para o próximo. E assim o consumidor final suporta uma carga que não foi ele que deu causa. Por quê? Porque o produto circulou lá atrás. Você entendeu? Ou seja, repercute, é indireto. Beleza? Então o imposto pode ser direto ou indireto. E ele pode ser causado ou por um comportamento do contribuinte ou por uma situação onde ele se encontra. Beleza? Estão comigo ainda? Comportamento do contribuinte é o que mesmo? Isso aí, ó. Circulação de mercadoria, prestação de serviço, né? Situação em que eu me encontro. Sou proprietário de um imóvel, sou proprietário de um veículo, tá bom? Beleza? Até aqui? Tamo junto ainda? O imposto ainda pode ser real ou pessoal. Vamos olhar aqui minhas anotações para ver se eu tenho outro exemplo. Não, só tem esse que eu tenho na minha cabeça mesmo. Bom, o pessoal, ele leva em conta a situação pessoal do contribuinte, ele atinge a pessoa. Vai haver divergência aí quanto ao imposto de renda, quero até que você dê uma olhadinha. Mas o imposto de renda é o principal exemplo que a gente usa de imposto pessoal. Por quê? Porque recai sobre a minha atividade de auferir renda. Então recai sobre mim, né? É diferente do imposto, esse é pessoal então. Então é diferente de um imposto real que recai, por exemplo, sobre o imóvel, o IPTU, recai sobre o imóvel, o IPVA, recai sobre o veículo, entendeu? ICMS recai sobre a mercadoria, recai sobre uma coisa. Então a matéria tributável é um bem, beleza? Até aqui, tranquilo com essa ideia de real, pessoal, direto, indireto e as duas hipóteses de incidência, que é o comportamento do contribuinte e a situação onde ele se encontra? Beleza com isso? Gente, eu queria fazer uns recursos onde eu coloco agora aqui umas imagens para vocês, mas então eu vou falar, depois vou ver se eu consigo produzir esse material, tá bom? Então, ó, a gente está tendo essa noção geral
dos impostos. Estou passando aqui a matéria para eu não me perder, para não deixar de falar nada. Essa aula não pode ser muito longa, já vi que deu 10 minutos, mas espero que a gente esteja junto. E aí eu queria que a gente entendesse assim, ó, por que o tributo imposto é não vinculado, né? São vários tributos, tá? Eu acho que você já sabe disso. A gente tem 5 tributos, a gente pode entrar nessa discussão depois, mas impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. A gente está falando do primeiro deles aqui, que é o tributo, tá bom? Que é o imposto. Oh, meu Deus do céu. E eu sei que eu podia editar, mas eu não vou deixar isso aqui como se fosse uma aula mesmo, para ter essa cara de bate-papo, tá bom? Olha só. Os impostos são tributos não vinculados porque o produto da sua arrecadação não tem uma destinação específica. É o que eu falei lá no início, eles servem para dar receita para o poder público, para as pessoas políticas. Lembra quem são as pessoas políticas? Estado-membro, União, Distrito Federal e municípios. Essas pessoas políticas vão fazer as suas receitas principalmente a partir dos impostos, mas também taxas e os outros todos que a gente falou, são 5, lembra? E a gente está falando só do primeiro aqui, que são os impostos. Olha só, eles são exigidos então independentemente de qualquer atividade estatal, e é isso que eu tinha que deixar claro para vocês. Nesse sentido, eu gostaria que você pensasse no seguinte ideia. A gente não está trabalhando de direito, está trabalhando de direito financeiro aqui, a gente está trabalhando de direito tributário. Então a gente está pensando só na arrecadação, tá bom? Existem tributos que vão ter destinação. A gente não está falando deles agora, porque quando a gente fica aprendendo os impostos, a gente vê que eles são tantos, que é o que a gente vai falar agora, e aí a gente fica revoltado, poxa vida, como é que não retorna? Mas isso é uma outra discussão que cabe, que tem que ser feita, mas primeiro vamos entender como é que funciona essa arrecadação. Beleza? Ó, vamos ler o artigo 167, inciso 5 do CTN, da Constituição Federal, para a gente poder entender sobre a vinculação dos impostos, que é isso que eu estou falando com você. Ó. Lá no 167, ele vai dizer que é vedada a vinculação da receita dos impostos e vai dizer as situações onde você pode vincular. Então dá uma lida nele aí, porque não vou ler ele aqui. E eu queria que você lesse quais situações, isso é importante você anotar aí no seu caderno, tá bom? Em quais situações, porque isso é exceção, exceção a gente tem que saber. Quais situações os impostos podem ter sua receita vinculada? Aí você vai ver aí no 67 que está vedada a vinculação e aí ele vai trazer algumas situações. Ele fala ressalvada, tarará, 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 e você vai ler aí. Beleza? Tá, então agora você leu, quiser, pausa aí, lê, volta e a gente vai continuar falando dos impostos. Então nós já vimos algumas coisas sobre os impostos. Já vimos que ele tem 2 hipóteses de incidência, um comportamento do contribuinte ou uma situação onde ele se encontra. Já vimos que ele pode ser direto ou indireto, que ele pode ser real ou pessoal, e já vimos também que o imposto é um tributo não vinculado e é vedada a sua vinculação, exceto em alguns casos que a gente já indicou para você ler, 167, inciso 5º da Constituição Federal. Beleza? Tudo bem? Organizou na sua cabeça? Vamos seguir aqui? Aí a gente vai lá de volta para a Constituição e vai ver que existem uma série de impostos já elencados na Constituição. Então, se ele não está elencado na Constituição, determinado ali, no que a gente vai falar agora, ele chama residual. E aí ele está previsto na Constituição, lógico. Porque, gente, lembra? Que eu pergunto sempre, quem pode criar tributo? Quem? Só a Constituição. Fala comigo, fala comigo. Tô sentindo aqui, tô recebendo aqui. Só a Constituição. Regulamentar, majorar, tudo isso vai ser por outras espécies normativas, mas só a Constituição pode criar. Então, até o residual tá criado ali, tá bom? Você vai ler lá depois no 5.4 da Constituição e vai ver o residual. E eu já falei dele. O residual ele pode ser criado do tributo que desejar, com a hipótese de incidência que o poder público precisar, mas ele vai ser compensado consigo mesmo, né, nesse pagamento aí, ou com outro. Tá, mas fora o residual, nós temos uma série de tributos que estão previstos na Constituição. Vamos falar então dos tributos federais. Quando eu falo tributo federal, eu estou falando de quem que institui esse tributo? Eu estou falando da União. Então a União institui tributo federal. São quais? Imposto de importação, imposto de exportação. Então, entrou mercadoria no país, saiu mercadoria do país, pagou tributo. Imposto de renda é federal. IPI, que é de produtos industrializados, federal. IOF, federal.
E ITR, Imposto Territorial Rural. Então, se o imóvel é rural, é da União. Em alguns casos, ela